Graça e paz da parte de Deus. A reação que provoca ação. É mesmo isso? E este é o tema. A reação que provoca ação. Temos uma frase famosa que diz: toda ação provoca uma reação. Essa frase está certa, mas essa frase nem sempre está certa. Nem sempre está certa pelo facto de que nem sempre a reação depende de uma ação. Veja que para termos uma ação, primeiro precisamos ter uma reação. Olha, há pessoas que agem pelo facto de nós termos criado primeiro uma reação. Há coisas que se manifestam porque primeiro nós criamos uma reação. Existem ações que nós teremos de pessoas e de coisas porque primeiro nós criamos uma reação. Onde quer que Cristo fosse, Cristo sempre criou uma reação. Existiram pessoas que agiram por causa da reação de Cristo. Existiram coisas que se manifestaram por causa da reação de Cristo. Nem sempre, repito, uma ação depende, ou seja, nem sempre uma reação depende de uma ação. Sim, a ação e a reação já existem. Isso são factos. Isso é absoluto, é verídico, é verdadeiro. Nós sabemos que existe sempre uma ação e existe sempre uma reação. Mas a questão está onde? A questão está de que, vezes há, que primeiro a ação tem que manifestar-se para depois termos a reação. Mas isso não é uma lei única, é uma lei que tem alteração. Porque vezes há que para que a ação manifeste, primeiro precisamos ter a reação. Precisamos criar algumas vezes uma reação para fazer com que a ação, ou seja, para fazer com que a ação haja. Então, há pessoas na nossa vida que para que eles agem, para que eles entrem em ação, primeiro, nós precisamos criar, precisamos desenvolver, precisamos provocar uma reação. E isso é que nós queremos falar. A reação que provoca uma ação. É possível provocar uma reação para depois da ação vir uma reação? Biblicamente falando, é possível nós criarmos provocarmos uma reação e a partir da reação vai vir uma ação. E nós queremos falar sobre a reação que provoca uma ação. Não estamos a falar da ação que provoca uma reação, entenda bem. É a reação que provoca uma ação. Ou seja, para que algumas coisas aconteçam na nossa vida, para que algumas pessoas agem na nossa vida, para que algumas ações sejam visíveis na nossa vida, nós precisamos provocar, criar uma reação. E é isso que nós queremos falar. A ação que provoca a reação. Vamos lá. Na Bíblia, Mateus capítulo de número 5, vamos lá. Mateus capítulo de número 5, vamos ler o versículo de número 14, apenas o versículo de número 14, que já sabemos, muitos já sabem, até antes de eu ler, se calhar você já sabe o que está lá escrito, para quem é leitor de Bíblia, já tem esse domínio, mas é ali onde Deus vai falar conosco hoje. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14, diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Uau! Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada no monte. O que Cristo está a dizer aqui é que vós sois a luz do mundo. A palavra luz que aparece aqui na Bíblia, essa palavra luz, na Bíblia Septuaginta grega, é a palavra que aparece lá de fotizo. Essa palavra fotizo, que aparece na Bíblia grega, significa iluminação maximizada. Ou seja, são aquelas lâmpadas usadas para iluminar um estádio de futebol. Aquelas lâmpadas que usam para iluminar grandes lugares. É que significa a palavra fotizo. E quando a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, Cristo está a dizer, vocês sois lâmpadas que iluminam estádios. Na cidade em que você for edificada, aquela cidade que tem que estar iluminada, tem que ser iluminada através da luz que é você. Você se torna uma lâmpada que ilumina o bairro em que você está. A cidade em que você está tem que ser impactada por causa da iluminação que em ti existe. Você vai iluminando a cidade em que você está. Ou seja, cada um de nós é lâmpada para iluminar uma cidade. É que Cristo está a dizer. Numa outra linguagem, o que a Bíblia está a dizer aqui é que o que Cristo deseja na vida dos cristãos é que os cristãos sejam um ponto de referência.
Onde quer que existir um cristão, aquele cristão tem que ser um ponto de referência. Aquele tem que ser um ponto de referência para com os seus inimigos. Fotizo significa uma lâmpada maximizada, com uma iluminação maximizada, que se você focalizar os seus olhos nela e aproximar-se um pouquinho dela, cria estrago nos olhos. Os olhos estragam, vão te estragar a visão. A visão estraga porque você aproximou muito na luz. Ou seja, se você é cristão e o inimigo quiser aproximar-se muito de ti, a luz que em ti habita tem que estragar a visão do inimigo. O inimigo já não vai começar a enxergar bem os projetos que tem para contigo, os propósitos diabólicos, malignos, infernais, maléficos que tem para com você, porque a luz que está em você não vai permitir com que ele enxergue você. É isso que a Bíblia está a dizer. O que Cristo está querendo dizer aqui, que os cristãos sejam um ponto de referência, para além de ser um ponto de referência, é que em tudo que eu for a fazer, em tudo que você for a fazer, necessário é que chame a atenção. Porque toda cidade edificada no monte chama a atenção. Então, não se pode acender uma lâmpada, diz a Bíblia, e colocar debaixo da mesa. Quando acende-se uma lâmpada, é para colocar na mesa para que essa lâmpada brilhe. Uau! Aqui vamos encontrar uma palavra que se você não é maduro espiritualmente, você vai querer pensar que é heresia. Acender uma lâmpada e colocar na mesa é mais ou menos Cristo chamar você. Ele consagra você, unge você. Você converte-se a Cristo, se torna serva ou servo do Senhor Jesus. Quando você se levanta para ir ao mundo, é para demonstrar-se. O termo mais usado é estranhar-se. É para você chegar lá e mostrar-se, exibir aquilo que Cristo colocou dentro de ti. Você se levanta e vai ao mundo para exibição daquilo que Cristo colocou em você. Isso é que nós estamos a falar. Ser o centro da atenção. A cidade edificada no monte é centro da atenção. A lâmpada colocada, acendida e colocada na mesa, ou no quarto, ou na sala, um candeeiro colocado lá, é para chamar atenção. Para fazer o quê? Para fazer com que a escuridão que habita no quarto desapareça. A escuridão que habita na cidade desapareça. A escuridão que tem em um determinado local desapareça. Por quê? Porque Cristo acendeu você e te colocou em um local para que você acenda, para que você manifeste, a glória de Deus, a glória do Pai que habita dentro de ti. O Senhor Jesus não consagra ninguém para que ele colocar no bolso de trás. Jesus não consagra ninguém para pegar essa pessoa e escondê-la. Jesus não acende ninguém para pegar essa lâmpada e colocar debaixo da cama. Quando Cristo acende alguém, é necessário que essa pessoa entenda que Cristo me chamou para brilhar no seio social. Cristo me chamou para brilhar no seio congregacional. Cristo me chamou para brilhar na cidade que eu vivo, no país em que eu faço parte, no continente em que eu moro, no mundo em que eu habito. Cristo nos chamou para brilhar, para que a luz de Cristo se manifeste na nossa vida. É isso que a Bíblia está a dizer para nós. Toda reação, o que é uma reação? Eu tenho aqui uma definição muito simples. A reação é a habilidade de criar ou provocar. É a habilidade de criar uma provocação. A reação é a habilidade de criar uma provocação em qualquer lugar, onde quer que você for. A reação é a habilidade de criar uma provocação em qualquer lugar, onde quer que você for. Entenda bem o termo provocação. Não estamos a falar de provocação no sentido de ofensa. Estamos a falar de provocação no sentido de criar alguma coisa. A reação é a habilidade de criar uma provocação. Ou seja, provocação quer dizer chamar a atenção de alguma coisa. Ser o centro de alguma coisa. Ser o ponto de referência de alguma coisa. É nisso que nós estamos a falar, provocação. Se a reação é a habilidade de criar um ponto de referência, de criar um centro de atenção, de criar uma provocação em qualquer lugar, onde quer que você for, em qualquer coisa, onde quer que você for a fazer, significa que em tudo que eu for a fazer, tem que chamar a atenção. Eu tenho que chamar a atenção. Se você é luz, você tem que chamar a atenção no que você faz. O que você faz tem que chamar a atenção de pessoas. Se você é luz, o que você fala tem que chamar a atenção de pessoas. Se você é luz, onde você vai tem que chamar a atenção de pessoas. Quando você chega em um determinado local, você tem que chamar a atenção de pessoas.
Quando você faz alguma coisa, você tem que chamar a atenção de pessoas. As pessoas têm que questionar: quem passou por aqui? Ou quem falou aquilo aí? Ou quem pregou sobre aquilo aí? Ou essa igreja está aqui? O que fazem naquela igreja? Por quê? Porque a igreja tem que ser centro de referência de alguma coisa. Tem que ser um ponto de atenção de alguma coisa. A igreja tem a habilidade de provocar uma reação. E a reação vai provocar uma ação da cidade ou do bairro em que você habita. Isso é reação. Quando você tem uma reação, tem a capacidade, tem a habilidade de ter que desenvolver um ponto, um centro de referência, um ponto de atenção. Nós estamos a dizer que você tem capacidade de criar uma reação e essa reação vai provocar uma ação. E é isso que nós estamos a falar. É isso que a Bíblia quer. Ou seja, tudo que um cristão faz, o que Mateus 5,14 está dizendo: sejais um ponto de referência, em que tudo que vocês vão fazer acenda, clareie, fique aceso ou acesa, e toda pessoa levantar-se-á, olhará para o que vocês falam, para o que vocês fazem, para onde vocês forem, em tudo que fazerem. A luz de Cristo tem que brilhar. O Cristo, o Santo dos Santos, será manifestado por aquilo, ou diante daquilo, perante aquilo que nós estiver a fazer. E isso significa ser luz, ser cidade edificada no monte. Não para esconder, não para guardar. Cristo não fez nenhum pregador para colocar no armário. Cristo não fez nenhum pregador para colocá-lo atrás da casa, para guardá-lo embaixo da cama. Cristo não fez você, não permitiu que você se convertesse a Ele. Você viesse no Evangelho, para depois você se tornar o que você é, desconhecido. Não. Cristo fez você uma lâmpada, uma cidade, para brilhar no monte. Cristo fez você um candeeiro e colocar em cima da mesa para iluminar a casa. E se você não está a criar atenção, se você não está sendo ponto de referência, se você não está a chamar, não está a provocar uma ação, então você ainda não é lâmpada. Então você ainda não é uma cidade edificada no monte. Então você ainda não está lá naquilo que Cristo está querendo dizer para nós. Você não pode ser um sucesso sem se tornar o centro da atenção. Você não pode ser um sucesso sem se tornar o centro das atenções. Todos têm que opor-se a ti. Você só vai ser um sucesso quando você se tornar o centro das atenções de alguma coisa que você faz. Tem muitas lojas na cidade, mas a tua é a melhor. Tem tantas igrejas na tua cidade, mas a tua é a melhor. Tem tantos pregadores em Angola, mas você se torna o melhor do povo, o melhor da igreja de Cristo. Tem tantas pessoas que fazem o que você faz, mas você se torna a pessoa mais amada. Se você não se tornar o centro das atenções, você ainda não chegou a ponto de ser a luz. Jesus of Nazareth. E isso é muito sério. Quando você se torna o centro das atenções, as pessoas vão opor o que você faz. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Para chegar a ti ali. O que ele fez para ter o que ele tem? As pessoas assustam. Como é que ele prega desse jeito? Como é que a igreja dele está cheia assim? Como é que ele conseguiu comprar carro? Como é que ele consegue orar durante 15 horas por dia? Ele disse que já leu toda a Bíblia. Como é que ele foi capaz de ler uma Bíblia em 3 meses, uma Bíblia completa? Como é que ele fica 4 dias de jejum sem comer e sem beber nada? Como é que ele consegue fazer isso? Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Por que as pessoas estão a levantar e opor-se a ti? Ou contra ti? Estão contra ti. As pessoas estão contra ti porque você está provocando uma ação através da tua reação. Você provoca uma ação às pessoas vão começar a agir por causa da tua reação. A habilidade que você teve de criar uma provocação para que as pessoas para que as pessoas agem diante da sua reação. Eu não sei se estou a falar com alguém, ou alguém está me entendendo, ou estou a falar sozinho. Eu não sei. A Bíblia diz assim. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz, no livro de Mateus que lemos, que todo cristão é uma lâmpada, é uma cidade edificada no monte. Nós somos como uma cidade edificada no monte. E Salmos diz, Davi diz, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Agora entenda uma coisa. Os que confiam é plural.
no Senhor é singular. São como é plural. O monte de Sião é singular. Que não se abala é plural e permanece para sempre. Também, ou seja, e não se abala é singular e permanece para sempre. Também é singular. Os que confiam no Senhor, quem são? Somos nós, os cristãos. Os cristãos que confiam no Senhor, eles são. O Senhor é só um. Quem é o Senhor? O nosso Senhor é Jesus. São como o monte de Sião. Quem é o monte de Sião? O monte de Sião está a dar a referência a Jesus. O monte de Sião é Jesus, que não se abala, ou seja, Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Os que confiam no Senhor, nós os cristãos, que confiamos a Cristo Jesus, somos como Cristo, o monte de Sião, que é Jesus, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós os cristãos, que confiamos no Senhor, não somos o monte, mas somos como o monte. Entenda bem, nós não somos Jesus, mas somos como Jesus. Como Jesus? O quê? Em que nós somos, no qual não somos Jesus, mas somos como Jesus? Em não se abalar, mas permanecer para sempre. Ou seja, a cidade edificada no monte acende sem piscar. Ela não pisca. Ela acende e brilha para sempre. Ela não pisca. Nós confiamos no monte. Na vertente que a Bíblia dá, de que o monte não se abala, a Bíblia está querendo dizer que Cristo não dá piscas. Cristo não dá faíscas. Cristo, ele é firme e firme para sempre. E nós que confiamos a Cristo Jesus, quando somos edificados em Cristo Jesus, que é o monte de Sião, nele somos edificados. Não somos Cristo, mas somos edificados em Cristo. Nós temos que ser como Cristo. Não somos Cristo, mas somos tipo Cristo. Somos como Cristo, que não brilhamos a piscar. A nossa lâmpada não pisca. A nossa lâmpada acende para sempre, sem piscar. Porque assim é a posição do monte de Sião. Então, quem é edificado em Cristo, a sua lâmpada acende para sempre. Ela não apaga e ela não pisca. Ela não perde durabilidade. Ela não perde o seu foco. Ela não perde o seu brilho. A custo algum nós devemos chegar a ponto de perder o nosso brilho. Seja no que você faz, seja no que você fala, seja onde quer que você for, seja no que você for a fazer. Quero lhe dizer uma coisa, que o brilho de Cristo que tem em você, ele vai permanecer para sempre. Sem piscar e sem apagar, você vai ter que brilhar enquanto durar o tempo nessa terra, para a glória de Deus Pai. É o que a Bíblia está dizendo. Quando você é uma cidade edificada no monte, você chega diante de uma empresa, e quando você chega na empresa, o dono da empresa vai olhar para ti e vai dizer: uau, sou tão abençoado em te ter na minha empresa. Você sabe por que o chefe está dizendo isso? Porque ele viu uma lâmpada acesa em você. Quando você é uma lâmpada acesa, você vai diante de uma igreja, o pastor graça graça a ti. Ele começa a lidar contigo diferente de todo mundo, porque ele viu uma lâmpada acesa em você. Quando você está aceso em Cristo Jesus, edificado no monte, e a sua lâmpada não tem faíscas, a sua lâmpada não pisca, a sua lâmpada permanece em brilho para sempre, em tudo que você for a fazer, Deus vai lhe dar graça. Deus vai lhe dar graça. Onde quer que você for, você vai achar favor. As pessoas olharão para ti, ainda que todos opor-se contra ti, mas a luz do Pai falará alto na sua vida, em nome de Jesus. E é o que nós estamos a falar. Algo que é profético. Há pessoas que quando vêm na igreja, tem aquelas pessoas que sempre que vêm na igreja gostam de sentar atrás. Algumas pessoas que não são espirituais, não entendem o mundo espiritual em absolutamente nada. Trabalham com a sua psicologia, trabalham com a sua filosofia, a sua sociologia. Pensam que aquilo é educação. Não é educação. Aquilo é profecia. Quando você chega numa igreja e você começa a sentar agora, vai se colocar lá atrás. Isso é profético. Quando você vai se colocar lá atrás na igreja, você está querendo dizer a Deus o quê? Pai, abençoa, mas eu quero ser a última pessoa.
abençoa ainda todos. Começa lá em frente a Jesus. E eu vou ser a última pessoa. Ah não, pastor, a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos. Não é nessa lógica. Lê bem a Bíblia, você precisa ler mais a Bíblia. Ah não, pastor, a Bíblia diz que quando você ir numa festa, precisa sentar atrás para que o dono da festa te pegue de trás e te traz em frente. Você não está na festa. Você está num culto de adoração a Deus. Lê bem a Bíblia. Aquilo é outro contexto do texto. Você vai entender o que aquilo é. O que nós estamos a falar aqui é que quando você vem na igreja, você vem para ser o primeiro a ser abençoado. Você não vem para ser o último a ser abençoado. E quando você vai sentar atrás, você está dizendo: Deus, o que tens para distribuir no culto, eu quero ser a última pessoa. Alguns pensam que isso é educação. Não é educação. Isso é algo profético. Você está profetizando para a sua própria vida. Você está dizendo literalmente para Deus: eu quero assim. A partir de hoje, nunca mais senta atrás, hein? Seja o primeiro a chegar na igreja para sentar em frente. Você vai ver o que é que Deus vai fazer contigo. Algo muito sério vai acontecer. E algo muito sério está acontecendo enquanto você me ouve agora. Algo muito sério está acontecendo enquanto você me ouve agora. Atos capítulo de número 16. Versículo 16 a 17. Atos 16, versículo 16 a 17. A Bíblia diz assim. Eu não vou ler agora. Mas a Bíblia diz assim. Paulo e Silas chegaram numa cidade. Eles passavam. Enquanto eles passavam, o demônio no corpo de uma mulher começou a pregar. O demônio começou a pregar. Demônio começou a pregar. Esses homens que estão a passar aqui, ouçam o que eles dizem. Porque são homens do Deus Altíssimo. Vieram anunciando-nos a palavra da verdade. A palavra da salvação. Paulo vê, isso não está certo. O que é que eu vou ter que fazer? Vou provocar alguma coisa. Paulo tinha que provocar uma reação. Entenda bem. A manifestação de Paulo foi criar uma reação, provocar uma reação, para que os homens daquela cidade agissem. Jesus. A mulher estava lá, com o seu demônio a pregar. Paulo cria uma reação, para que aquela cidade, os homens daquela cidade, agissem. Os homens da cidade agiram por causa da reação provocada por Paulo e Silas. Quando Cristo chega no barco, sai do barco, ele não faz nada. Jesus não faz nada, só saiu do barco. E ao sair do barco, o endemoniado de Gadareno chega e diz: o que que você veio fazer aqui? Por que vieste nos atormentar aqui? Por que vieste nessa cidade? Por que o demônio está a falar a Cristo? Se Cristo não fez nada, simplesmente saiu do barco. Por quê? Porque Cristo provocou uma reação, ou seja, Cristo criou uma reação que provocou uma ação do demônio. Por isso que quando Cristo começou a fazer milagres na terra, os homens não entenderam e eles disseram, está na Bíblia, nunca vimos algo assim. Por quê? Porque Cristo operava numa dimensão muito complexa, para eles entenderem. Então Cristo provocou a ação dos homens. Cristo criou uma reação para provocar uma ação. Quando Cristo começou a agir no meio do barco, os homens pararam, olharam para Cristo e disseram, mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas quem é esse? Por quê? Porque quando você provoca uma ação através da tua reação, as pessoas vão levantar e vão chegar a ti e dizer, mas quem é esse homem? Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Deixa ela dizer algo muito sério. Se as pessoas nunca chegaram na tua vida para questionar quem é você, quem é o teu pai, o que é que você faz? Você nunca criou uma reação. Você nunca provocou uma ação. Você precisa criar uma reação para provocar uma ação. As pessoas têm que chegar na tua vida e dizer, quem é o marido dela, afinal de contas? Quem é a esposa desse camarada? A tua roupa tem que chamar a atenção. Tem que ser o ponto da atenção. Para as pessoas questionarem, onde é que ele compra a roupa dele? Ele compra, afinal, onde o cabelo que ela usa? Afinal, quem é que patrocina a vida dessa pessoa? As pessoas têm que chegar a ponto de questionar. Nós todos estamos nessa província. Eu tenho mais tempo de ministério do que ele. Onde é que ele tirou todo esse povo? Como é que ele conseguiu conquistar a cidade? Como é possível esse homem fazer o que ele faz? Até que nível essa mulher, Deus lhe usa como lhe usa? As pessoas têm que chegar a ponto de questionar. Ele ora como para acontecer o que acontece na igreja dele? Ela ora como? O que ele faz? Por que os demônios nele se submetem? Por que as coisas com ele acontecem? Por que as coisas com ele acontecem? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa faz? Onde vai? O que anda? As pessoas têm que se questionar. As pessoas têm que se questionar. Se as pessoas não se questionarem, você não está criando uma reação para provocar uma ação. Há um tempo atrás,
Há pouco tempo atrás, acho que um mês atrás, alguém enviou uma mensagem na minha esposa. Alguém enviou uma mensagem na minha esposa e disse assim: nós passamos toda a noite a falar a respeito do teu marido, que sou eu. Não é para falar bem, é para falar mal. Falando mal a meu respeito. Ouviu? Então sou tão grande que coloco as pessoas, em vez de vigiarem em nome de Cristo, vão vigiar em meu nome. Eu só disse: Senhor, por favor, não lhes imputa esse pecado. Não imputa a eles esse pecado, que em vez de passar a noite a orarem a ti, vão passar a noite a falar mal a meu respeito. Qual é o nível que Deus me elevou para as pessoas passarem a noite, em vez de orar, falar mal de mim? Elenco de fariseus do Ambo, eles sabem. E se estão a me enviar agora, sabem perfeitamente quem eles são. E nem aqui tenho prazer de mencionar vossos nomes. Porque toda pessoa que tem lâmpada apagada, que a sua lâmpada está apagada, ele vai fazer o quê? Vai querer provocar uma ação, vai criar uma ação para provocar uma reação a um homem para lhe colocar famoso. Ele não brilha, ele está apagado e precisa brilhar. Então, como ele sozinho não está a brilhar, como ele sozinho não está a conseguir subsair, as pessoas não lhe conhecem, ele vai começar a provocar outros homens de Deus que já estão acima dele, para que a ação daquele homem de Deus, através da reação criada por ele, vai lhe colocar também famoso, para que ver-se que pelo menos na província ele seja conhecido, para ver-se que pelo menos no país ele seja conhecido, para ver-se que pelo menos as pessoas ouvem falar dele, porque ele fala tanto de si mesmo que ninguém lhe conhece. Então o que é que ele faz? Vai criar uma reação para provocar uma ação, falando mal de outras pessoas, e aquelas outras pessoas, quando agirem por causa da reação provocada por ele, então ele vai ser famoso. E eu não estou aqui para isso. Se as pessoas não chegam a ti para perguntar: mas o teu pai é quem? As pessoas têm que chegar a mim e perguntar: mas o pai espiritual dessa pessoa é quem? Que ele passou esse poder, que ele passou essa sabedoria, que ele passou essa maneira de pastorear, de profetizar. Quem é o pai dessa pessoa? O que o pastor dessa igreja faz? Eu preciso ter com esse pastor para me dizer um segredo que ele faz. Claro, as pessoas têm que chegar nesse nível para dizer: mas o que ele faz na loja dele? Para que as pessoas só vão lá. O que ele faz nas suas empresas? O que ele faz nos seus estudos? Como é que essa pessoa revisa para tirar 19 sobre 20? Como é que essa pessoa nunca reprovou? O que ele faz para ler livros como lê desse jeito? As pessoas têm que chegar para questionar alguma coisa que você faz. Eu também faço como ele faz, mas ele faz diferente de mim. E preciso saber o segredo. E você vai chegar e dizer: o segredo é a cidade edificada no monte. É a lâmpada acesa que não pode ser colocada embaixo da mesa. Tem que ser colocada em cima para brilhar. Cristo lhe fez para brilhar. Cristo me fez para brilhar. E que em nome de Jesus, a sua vida seja um brilho em tudo quanto você fazer. A sua vida seja o ponto de referência em tudo que você for a fazer, onde quer que você for. Quando entrares numa cidade, que as pessoas perguntam quem é que entrou agora. Quando você sair, as pessoas perguntam quem é que saiu. Quando você falar, as pessoas perguntam quem que está a falar. E quando você deixar de falar, vão perguntar quem deixou de falar. Quando você andar, pergunta quem que está a marcar passos. E quando você parar, vão perguntar quem que parou. Em tudo que você fazer, onde quer que você for, em tudo que você é, eu declaro pela luz da palavra de Cristo Jesus, que em nome de Jesus, seja lâmpada, seja monte, edificado em Cristo, que não pisca, que não dá faísca, mas brilha e permanece para sempre, em nome de Jesus. Isso é para quem crê. E se você crê contigo que eu estou a falar, aqui tem algo muito sério, que eu preciso fazer referência. O cristianismo é sobre resultados. Se você não ter cuidado, o teu cristianismo será um cristianismo estagnado, estático, silencioso, seco, séptico, caótico e mudo. Se você não ter cuidado, você vai viver um cristianismo de agora e ponto final. Não tem crescimento. O cristianismo, não pode existir cristianismo sem resultado. Se você é cristão, as pessoas precisam ver o teu resultado de ser cristão em todas as esferas da sua vida. Não só em uma, como alguns fanáticos dizem. É só eu me converti, ponto final, estou salvo e acabou. Mentira! O cristianismo na terra é medido em todas as esferas da nossa vida. Você é cristão? Vamos medir o teu cristianismo em todas as esferas da tua vida. Não é só em uma, onde muitos fanáticos estão. Alguns concentram-se somente, está salvo, chega, eu vou para o céu e acabou. Alguns concentram-se somente em bens materiais.
prosperidade material e ponto final. Também mentira, isso não é verdade. O cristianismo é medido, o resultado do cristianismo é medido nas duas esferas, espiritual e material. Se você é cristão, você tem que brilhar na vertente espiritual e na vertente material. O brilho que nós carregamos aqui na terra tem que ser no material e no espiritual. Tudo que é material começa no espiritual. Por isso não se acredita na riqueza de alguém que não é espiritual, porque aquela riqueza é proveniente do diabo. Mas quando alguém é espiritual, claramente, se é espiritual, também tem que ser material. Se Deus abençoou você e te faz brilhar no espiritual, esse mesmo Deus vai te fazer brilhar no material. Porque tudo que é material começa no espiritual. Primeiro o espiritual, depois do espiritual, então vem o material. Se não ter o espiritual, não temos o material. Quando Cristo chegou, ou seja, Mateus capítulo 28, versículo de número 19, 20, a Bíblia diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não disse, ide e pregai o evangelho a todas as pessoas. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É criatura, não pessoas somente, é criatura. As pessoas fazem parte da criação de Deus. E Deus disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura, não as pessoas. Então não vamos só pregar para as pessoas. Jesus. Cristo, Jesus, me ajuda. Não vamos só pregar o evangelho a todas as pessoas. Precisamos também pregar o evangelho a toda criatura. Yahweh. Não pregamos somente o evangelho às pessoas. As pessoas fazem parte da criatura de Deus. Então, quando estamos a pregar o evangelho, nós pregamos para as criaturas e pregamos para as pessoas. Pregamos para a criatura e para as pessoas. Jesus! Quando encontramos uma pessoa para lhe pregar o evangelho, nós pregamos. Quando é necessário libertar alguém que está endemoniado, nós libertamos. O poder que Deus usou para libertar demônios é o mesmo poder que Deus usou para fazer secar a árvore. A árvore faz parte da criação de Deus. E a pessoa libertada também faz parte da criação de Deus. Então a composição de todas as coisas é que se chama criatura de Deus. E Cristo disse, vão e preguem a toda criatura. O espírito da enfermidade é uma criatura. Então eu preciso pregar o evangelho ao enfermo para ser liberto. E se a luz de Deus está em mim, através da palavra liberada, aquele enfermado, ele fica curado. Porque a luz vai e invade a escuridão, e a escuridão na vida daquela pessoa desaparece. Jesus, não sei se estamos a complicar. Um profeta, um homem de Deus, um pregador, não tem outro poder para além da palavra que carrega. O poder que tenho é a palavra que carrego de Cristo Jesus dentro de mim. A luz de Deus é a palavra de Deus que habita em mim. A palavra de Cristo que habita em mim é a luz de Deus que eu tenho. E se eu devo iluminar a criação de Cristo, a Bíblia está dizendo, eu devo falar. Na medida que eu vou falar, eu vou iluminar. Porque o que ilumina não é uma outra coisa para além da palavra. Deixa lhe dar um mistério bíblico que não estava nas minhas planificações, mas Deus está a falar comigo agora. A Bíblia diz, no livro de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou na Bíblia hebraica é a palavra Elohim. E essa palavra Elohim representa o plural. Ou seja, estava Deus Pai, estava Deus Filho, estava Deus Espírito Santo. No princípio, Elohim, os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava, movia-se sobre as águas no abismo. Versículo de número 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora deixa eu dizer uma coisa. E a Bíblia diz, isso foi o primeiro dia. Se a luz foi criada no primeiro dia, o sol foi criado no quarto dia, no versículo 14 de Gênesis 1. Deus criou o sol e criou a lua. Então, onde é que caiu essa luz que iluminou o mundo, se o sol ainda não fora criado? O sol ainda não fora criado, mas já existia luz. O que é que isso significa? Que a luz não é dependente do sol. Saia sol ou não, nós temos luz, porque o sol não veio para iluminar
A Bíblia não diz que o sol e a lua foram feitos para iluminar a terra, o sol durante o dia e a lua durante a noite. Não. A Bíblia diz assim: o sol foi feito para governar o dia e a lua foi feita para governar a noite. Governar não é iluminar, é comandar. Então o sol comanda durante o dia, sai durante o dia, é tempo dele, a lua desaparece, e durante a noite o sol desaparece, a lua aparece, governa e ponto final. Por quê? Porque a terra não é iluminada pelo sol nem pela lua. A terra é iluminada pela palavra de Deus. O que ilumina é a palavra de Deus. O que brada, o que fala, o que mostra a luz de Deus na nossa vida é a palavra dele. Agora, como é que eu vou ter que inserir essa luz de Cristo na tua vida? Davi diz assim: porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Salmos 105 ou Salmos 119. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Se essa palavra é lâmpada para os meus pés, e ele diz: enquanto meditava, se acendeu um fogo no meu coração. Enquanto meditava, quê? Meditava na palavra. Por isso deixa bem claro Josué 1:8: não te aparte da tua boca do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Por quê? Porque ele é a lâmpada que vai guiar o povo de Israel até chegar na terra de Canaã. A palavra de Deus é a luz que nós precisamos. Nós somos a cidade edificada, em outra linguagem, na palavra de Deus. A luz na qual nós somos edificados é a palavra. Quando uma igreja é edificada na palavra, quando um cristão é edificado na palavra, esse cristão é edificado na luz de Cristo. A igreja de Cristo é edificada na palavra. O caminho de Cristo é edificado na palavra. Nós somos edificados na palavra. E o poder de um pregador, de um profeta, de um pastor, depende da palavra. E é essa palavra que eu lhe trouxe nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, em função do fuso horário que você me assiste agora. É essa palavra que nós trouxemos nesse lugar. É a palavra do Cristo crucificado. Aquela que é o primogênito dentre os mortos e unigênito do Pai. Aquele que foi morto e até a sepultura o vomitou. Aquele que foi morto e até a morte o negou. A terra o vomitou. É a palavra desse Cristo que nós trouxemos para ter que declarar na vida de quem me ouve nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, para dizer em nome de Jesus: há um brilho da palavra de Deus sobre a tua vida, dizendo para a glória de Deus Pai. Há um brilho da parte do Pai para a sua vida. É a palavra viva que ilumina aqueles que creem naquele que morreu e ressuscitou. É a Bíblia, é a palavra poderosa, é a palavra que enaltece, exalta e exulta o nome daquele que vive da eternidade para a eternidade. É essa palavra que nós trouxemos hoje e dizer: existe sim uma palavra da parte de Deus, que onde quer que você for, seja o centro das atenções, seja o ponto de referência. Cria uma reação que provoca uma ação. Jesus, cria uma reação que provoca uma ação. Nas suas palavras, nas obras das tuas mãos, onde quer que você for, o que você for a fazer, no teu ser, nas tuas obras, em tudo que te rodeia, seja o centro das atenções em nome de Jesus. Se você, pregador, me ouve agora, que o Senhor lhe torne o centro das atenções da tua cidade. Se você, empresário, me ouve agora, o Senhor torne as suas empresas o centro das atenções do país onde você mora, do continente que você mora. Que seja nos jornais as obras que você faz, que sejas procurado pelo governo as obras que você faz, não para maldade, mas para publicitar, que o Senhor lhe engrandeça, que seja uma luz edificada em Cristo, através da sua palavra, para brilhar onde quer que você vá, em nome de Jesus. Se você é intercessor, que seja uma referência de intercessão. Se você é evangelista, seja uma referência no evangelismo. Se você é doutor, seja uma referência em pregar a palavra. Se você é pastor, seja uma referência em pastorear o pasto de Cristo, o rebanho do Cordeiro. Se você é um apóstolo, que seja uma referência em abertura de igrejas, em pregação da palavra, em plantações da palavra de Cristo, em tudo que você for a fazer. Se você é um casado, que o teu casamento seja uma referência na cidade onde você está, que o seu casamento seja uma referência no local em que você está, que a sua esposa seja uma referência no meio de outras mulheres, que o seu esposo seja uma referência no meio de outros homens, em tudo que você for a fazer. Eu declaro e profetizo: seja lâmpada em nome de Jesus. Jesus, seja lâmpada em nome de Jesus. Cristianismo é sobre resultado. Cristianismo é sobre até onde você pode ir. É sobre até onde você pode fazer as coisas. Cristo chega, e onde Ele chega, sempre criava problemas. Eu quero terminar por lhe dizer uma frase muito séria, que acontece em muitas igrejas. Todo pastor
que chega e diz assim: na minha igreja não tem demônio. Esse pastor claramente está a dizer que eu não tenho poder de fazer com que os demônios que estão na minha igreja reajam. Repito, todo pastor que chegar a ti e dizer: na minha igreja não tem demônio, esse pastor está a dizer, está a assumir literalmente que eu não tenho poder de fazer com que os demônios que estão na minha igreja reajam. Eu não tenho capacidade de criar uma ação para provocar uma reação em prol de fazer agir os demônios que estão na minha igreja. Quando eu chego na minha igreja, nenhum demônio me foge. Toda igreja que não manifesta demônio é do diabo. Porque toda igreja precisa e é necessário que manifeste. Porque a igreja é composta não somente pelos santos, mas até os que não são santos fazem parte daquela igreja. E é necessário que isso aconteça. E o pastor que chega numa igreja e a igreja não manifesta nada, não tem poder, não tem nada. Eu não estou a falar que todos os cultos têm que manifestar. Eu não estou a falar que sempre que o homem de Deus passar, demônios têm que manifestar. Eu estou a dizer que isto é uma cultura de uma igreja que carrega o poder da palavra. Onde tem o poder da palavra, obrigatoriamente esses sinais têm que aparecer. Então, quando na tua igreja não manifesta demônio, você está a dizer que você não tem poder de fazer o demônio que está na tua igreja manifestar. Logo, você não tem habilidade de criar uma ação para provocar uma reação. E porque nós temos que ter a habilidade de que onde nós chegamos, alguma coisa tem que se mover. Alguém tem que falar a respeito de alguma coisa. Alguém tem que se mexer a respeito de alguma coisa. O ministério completo de Cristo, demônios manifestaram. Só o teu é que demônio não vai manifestar. Jesus libertou demônios. Você que não vai libertar demônio. Seu próprio Cristo libertou. E ainda deixou claro que nós devemos fazer isso. Seja uma lâmpada edificada no monte. Seja uma lâmpada colocada em cima da mesa e não embaixo. Para que tudo e todos falem a teu respeito. Termino repetindo. Se torne o ponto de referência. Se torne o centro das atenções. Se torne a pessoa que cria uma reação para provocar uma ação. Em nome de Jesus. Eu tenho uma missão. E você tem uma responsabilidade. A minha missão é te dizer a verdade. E a tua responsabilidade é tomar uma decisão. Shalom.